Ele estava ali para cumprir uma ordem, mas presenciou algo que mudaria sua alma para sempre. O centurião romano havia participado de muitas execuções, mas nenhuma como aquela. O que ele viu, o que ele ouviu, ninguém jamais esqueceu. Neste vídeo, acompanharemos a jornada desse soldado romano, que começou como executor e terminou transformado pela fé. Era um dia nublado, o céu parecia mais escuro que o normal e uma atmosfera de inquietação pairava sobre o Monte Gólgota. Entre a multidão presente na crucificação, havia um homem que não era apenas mais um espectador. Ele era um centurião romano, endurecido pela guerra, habituado à dor e à morte. Como líder de 100 soldados, sua missão era garantir que a execução ocorresse sem interferências. Para ele, era apenas mais um dia de trabalho, mais uma crucificação, mais uma demonstração do poder implacável de Roma. Mas, naquela ocasião, algo extraordinário aconteceria e ele jamais esqueceria. O que o centurião desconhecia era que aquele homem na cruz não era um condenado comum. Sobre ele pesavam não apenas acusações de blasfêmia, mas também o destino espiritual da humanidade. Para um centurião romano, o dever estava acima de qualquer emoção. Eles eram conhecidos por sua disciplina, lealdade ao império e habilidade em liderar 100 soldados sob condições extremas. O soldado encarregado da crucificação de Jesus não era diferente. Ele já enfrentara batalhas sangrentas e presenciara inúmeras execuções. Para ele, a crucificação era um dever rotineiro, brutal, mas necessário para manter a ordem romana. No entanto, naquela sexta-feira, algo parecia fora do comum. Ao observar o prisioneiro prestes a ser executado, o centurião percebia uma diferença inexplicável. Jesus não agia como os demais condenados. Não gritava, não amaldiçoava seus algozes, não implorava por sua vida. Em vez disso, caminhava com uma dignidade que intrigava o soldado. No pretório, o centurião testemunhara os soldados zombarem de Jesus, colocando-lhe uma coroa de espinhos e golpeando-o com um bastão enquanto ironizavam: "Salve, Rei dos Judeus!" Era uma cena comum antes de execuções, mas o comportamento de Jesus não era. Ele suportava tudo em silêncio, sem rancor ou resistência. Enquanto Jesus carregava sua cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém, tropeçando sob o peso, o centurião o observava atentamente. Já havia comandado muitas execuções e sabia que, em geral, os condenados lutavam até o último instante. Mas Jesus não. Sua calma desafiava a lógica e, de alguma forma, incomodava o soldado, que deveria permanecer imparcial. Mesmo assim, cumpria seu dever e ordenou que Simão de Cirene ajudasse Jesus a carregar a cruz. Para ele, não era um ato de compaixão, mas uma decisão prática para garantir que a execução seguisse conforme planejado. Contudo, dentro de si, começava a se perguntar quem era aquele homem que, mesmo em meio à dor, permanecia tão inabalável. Ao chegar ao Gólgota, Jesus foi pregado na cruz entre dois ladrões. O centurião, firme como sempre, observava tudo com atenção. Estava acostumado às reações desesperadas dos crucificados, gritos, insultos, blasfêmias. Mas Jesus não agia assim. Ele orava: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Essa oração ecoava na mente do soldado. Perdão? Para aqueles que o estavam crucificando? Para os soldados que dividiam suas vestes como se fosse um jogo? Para a multidão que o zombava sem piedade? O centurião começava a sentir algo que nunca havia experimentado. Aquelas não eram as palavras de um homem comum. As palavras de Jesus atingiam diretamente sua armadura emocional, criada ao longo dos anos. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. O céu, antes abafado e quente, escureceu repentinamente ao meio-dia. Não eram nuvens, mas uma escuridão sobrenatural, como se a própria criação estivesse lamentando. Durante 3 horas, a terra parecia de luto. O centurião sentia o peso daquela atmosfera incomum. Tentou manter a postura diante de seus homens, mas não podia negar que algo extraordinário estava ocorrendo. Em seguida,
um violento terremoto sacudiu o solo, rachando as rochas. O medo tomou conta de todos. Ele olhou para Jesus na cruz e viu que, mesmo em meio ao sofrimento extremo, o prisioneiro mantinha uma serenidade inabalável. Então, com um último clamor, Jesus entregou seu espírito. A terra tremeu. O véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Era um sinal visível de que algo maior estava acontecendo. O centurião estava atônito. Cada fibra de seu ser dizia que havia testemunhado algo divino. E diante de tudo aquilo declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa frase não foi dita por impulso. Foi uma confissão profunda, nascida do que ele viu e sentiu. O centurião retornou para casa naquela noite como um homem diferente. Nos dias seguintes, os rumores sobre a ressurreição de Jesus só confirmavam o que ele já intuía. Aquele homem era diferente. Algo dentro dele se transformara. Seu coração, antes endurecido pelas batalhas e execuções, agora pulsava com uma nova compreensão da existência. Ele já não via sua espada como instrumento de autoridade, mas como um símbolo de sua antiga vida, uma vida de violência e obediência cega ao império. Agora, havia uma nova lealdade em seu coração, algo que ele ainda tentava compreender completamente. Com o tempo, sua fé se tornou inabalável. Ele tomou uma decisão que mudaria seu destino, deixou seu posto no exército e passou a seguir o caminho de Cristo. Ele sabia que isso traria desafios e perseguições, mas nada poderia afastá-lo da verdade que havia descoberto naquele dia fatídico no Gólgota. Ele testemunhara a morte de um homem, mas descobrira a vida eterna. O impacto daquela experiência continuou a moldar a vida do centurião. Ele passou a buscar os seguidores de Jesus, desejando compreender mais sobre aquele homem que transformara seu coração. Conheceu discípulos, ouviu relatos sobre milagres e ensinamentos, e aos poucos, sua fé foi se fortalecendo. Ele percebeu que sua vida nunca mais poderia ser a mesma. Mesmo enfrentando oposição, decidiu seguir a Cristo e viver segundo seus ensinamentos. Sua conversão não foi apenas uma mudança de crença, mas uma transformação completa de seu ser. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não vinha da espada ou do domínio militar, mas do amor, do perdão e da graça. Com isso, tornou-se um testemunho vivo do impacto da cruz, levando a mensagem da redenção a todos que encontrava. Nos anos seguintes, sua jornada o levou a terras distantes, onde compartilhou sua história com aqueles que nunca haviam ouvido falar do Messias. Ele foi acolhido por comunidades cristãs, algumas secretas devido à perseguição, e nelas encontrou um novo propósito. Cada vez que falava sobre a crucificação, relembrava o momento em que viu Jesus na cruz e o que aquilo significou para a sua vida. Seu coração, antes endurecido pelo campo de batalha, agora ardia em compaixão. Ele enfrentou desafios e perigos. Foi preso algumas vezes por sua fé, sofreu ameaças de seus antigos companheiros de armas e precisou fugir de cidades hostis. No entanto, sua determinação nunca vacilou. Ele sabia que havia encontrado a verdade e nada poderia fazê-lo voltar atrás. Em suas viagens, encontrou outros convertidos, guerreiros, comerciantes, escravos e até patrícios romanos que também haviam sido tocados pela mensagem do Evangelho. O centurião não buscava reconhecimento ou glória. Ele apenas queria que outros soubessem do amor que ele experimentara. Com o tempo, sua história se tornou uma das muitas que testemunharam a transformação provocada por Cristo. Cada palavra que ele proferia era marcada pela sinceridade de alguém que não apenas ouvira sobre a verdade, mas a vivenciara pessoalmente. Seus últimos anos foram dedicados ao serviço, ajudando os necessitados, encorajando os fracos na fé e compartilhando suas experiências com novas gerações de cristãos. Mesmo quando a velhice chegou e seu corpo já não era mais o mesmo de um soldado, seu espírito permaneceu forte. Até o fim, ele proclamou que havia testemunhado algo maior do que qualquer império ou exército, o verdadeiro poder de Deus manifestado na cruz. Seu legado perdurou, e sua história continua a inspirar aqueles que buscam a verdade. A história desse soldado nos ensina uma lição poderosa.
Ninguém está fora do alcance da graça divina. Se este relato tocou seu coração, reflita sobre o impacto da cruz em sua vida. A morte de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas um ato eterno de amor e redenção. Se deseja conhecer mais sobre essa verdade, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe esta mensagem de esperança. Que Deus te abençoe.